romance Grande Sertão Veredas foi publicado em 1956 pela editora José Olímpio e deve ter sido escrito nos anos iniciais da década de 1950. Não é coincidência que nessa mesma década, nesse mesmo período, o Juscelino Kubitschek, que tinha uma política desenvolvimentista, queria que o Brasil progredisse 50 anos em 5 anos. Não é por coincidência que Brasília é construída também no coração do Brasil. Quer dizer, então, o leitor de Grande Sertão Veredas deve ter sempre em mente, não é, esse contraste, para poder entender em que sentido realmente é uma figura monstruosa. É um livro monstruoso, que fala de qualquer coisa terrível no Brasil, porque ao lado está Brasília. E o contraste é fantástico, porque Brasília é uma cidade geométrica, de formas impecáveis, femininas. Grande Sertão Veredas, sendo irascibilidade e ferocidade, é um livro masculino, extremamente masculino. E, por outro lado, também, Grande Sertão Veredas é o Rio São Francisco, o caudaloso Rio São Francisco. Também o Rio da Unidade Nacional. Assim como Brasília é construída ali no Planalto Goiano para ser a capital que traria a unidade nacional, daí logo em seguida a construção da rodovia Belém e Brasília. Então, nada tem a ver com essa água caudalosa do Rio São Francisco. Tem o Lago Paranoá. E o Lago Paranoá é um lago artificial. Quer dizer, então estamos vendo, não é, como esse contraste é extremamente rico, não só do ponto de vista formal, também no conhecimento do que seja o Brasil. De um lado, o árido de Brasília, e do outro lado, o caudaloso, o verde, exuberante, o sujo, o mal ajambrado do Grande Sertão Veredas. E essa comparação que eu estou fazendo não é gratuita, porque ela vai indiciar uma coisa importantíssima. Não se pode ler Grande Sertão Veredas com os valores dominantes na época. Valores estes aqui que eu estou representando por Brasília. Grande Sertão Veredas, esteticamente falando, não tem nada a ver com Brasília. Não é para desmerecer Brasília, é para mostrar, não é, como é que devemos ler Grande Sertão Veredas, entender sua originalidade e sua grande importância como representação de Brasil. Não tem tão pouco a ver com a poesia, então, dominante. Qual é o grande poeta que publica em 1956, na mesma data em que Grande Sertão Veredas é publicado, na mesma editora em que Grande Sertão Veredas é publicado, a José Olímpio? João Cabral de Melo Neto publica Duas Águas. E João Cabral de Melo Neto é o poeta que diz que escreve um poema sempre com as mesmas 20 palavras. É o poeta do que menos é mais. É o poeta controlado, é o poeta medido, é o poeta consciente de uma escrita racional iluminada. De quem descende de João Cabral? Os poetas concretos. Nada a ver tão pouco. Em São Paulo, em 1954, abre-se o quê? Um grande evento artístico, a Bienal de São Paulo. Quais são os dois artistas que ganham o prêmio da Bienal de São Paulo? São dois artistas abstracionistas, que nada têm a ver com a representação do humano. Qual é a música dominante na época? A bossa nova. O barquinho a deslizar no azul. Nada a ver. Portanto, Grande Sertão Veredas é um livro intempestivo. Ele vai contra o seu tempo para mostrar, né, que o seu tempo, não é um tempo por demais feliz, por demais contente,
por demais iluminado, para representar aquele enclave arcaico, perdido, que é também o Brasil. Eu fiz essa digressão para que se entenda, não é, melhor os excessos de Grande Sertão Veredas. De repente, por exemplo, o nome do diabo pode ser repetido 28 vezes. Se você apresentasse essa composição em sala de aula, a sua professora ia cortar e dizer basta uma vez. Mas não, é um livro de excessos, é um livro que quer sair dos limites do enclave para poder dizer o que aquele enclave é.